Olá a todos, eu me chamo João Pedro e hoje vou contar para vocês sobre o famoso quadro de Vitor Meirelles que representa a primeira missa no Brasil. Essa tela, bastante conhecida, busca passar uma visão bastante específica da Carta de Pero Vaz de Caminha. Essa visão também faz parte dessa redescoberta da história brasileira. A partir do século XIX, no contexto da emancipação nacional, se buscou a construção de uma nova história para o país. Meirelles, portanto, trabalhava para o Estado Imperial e buscou representar a nação brasileira a partir de uma ótica própria, no caso, a ótica romântica. É nesse sentido que Meirelles seleciona a primeira missa para ser sua pauta principal, algo que havia há pouco ganhado muita relevância a partir dos estudos do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, em que se coloca a primeira missa como ato fundador do país. Agora entrando no texto em si, do Pero Vaz de Caminha, nós vemos que ele relata a chegada dos portugueses no dia 21 de abril de 1500 até o dia 1º de maio. Nela, o Brasil é representado de forma fantástica, com muitas semelhanças às descrições do paraíso da Bíblia, além da clássica visão sobre o indígena como bom selvagem. A carta foi publicada pela primeira vez em 1817, justamente nesse período de reconstrução da história nacional. A carta da qual nós temos conhecimento foi editada, sem dúvida nenhuma, para atender certos interesses. Propriamente dita, ela foi importantíssima, porque juntava em si vários elementos fundamentais, como a questão do momento do ritual, dos índios, os portugueses católicos, e acima de tudo dava à Igreja um papel de centralidade importante nesse processo de formação do Estado. Voltando à tela, Meirelles ganha um prêmio internacional e vai passar um período na Europa. Ele passa por Roma e depois vai a Paris em 1859, onde decide produzir o quadro. O trabalho foi uma sugestão de seu mestre Araújo Porto Alegre, que sugere para ele a produção da obra a partir de uma leitura atenta da carta. Então, Porto Alegre acaba insistindo nisso, dizendo que era uma oportunidade fantástica de se presentear ao povo brasileiro com seu instante de nascimento. A tela foi também baseada em outra obra, que é a obra de Horace Vernet, em que o pintor, que havia retratado um episódio recente da colonização francesa na África, sendo que alguns elementos dessa obra acabaram aproximando esse cenário da cerimônia portuguesa realizada aqui na América, mais especificamente no Brasil, pelo Frei Henrique de Coimbra. E nos dois casos, ainda, segundo a autora Lilia Schwartz, era tratado como dois casos em que se celebrava a conquista em terras de infiéis. Então, desse modo, nós podemos ver que era mais importante retratar, desenhar um momento idealizado do que demonstrar como deve ter ocorrido de fato essa situação. Para isso, Meirelles ele acaba buscando retratar uma natureza nacional, em que um templo natural acaba substituindo o cenário de uma igreja, de forma que não havia nenhuma igreja por aqui, e a cena teria que ocorrer ao ar livre. Além disso, houve uma aproximação com a obra de Von Martius, do famoso projeto Como Escrever a História do Brasil, em que o naturalista representou o país como um grande rio seguido de vários fluxos, demonstrando assim a diversidade de raças que aqui habitavam. Então, na tela, a gente pode ver muito isso, como parece haver uma fusão, uma união pacífica entre as raças distintas que se encontravam nesse momento, ou seja, uma convivência pacífica entre os portugueses e os indígenas. Por fim, a obra é apresentada no Salão Parisiense em 1861 e acaba se tornando uma espécie de verdade absoluta sobre a visão da cena da primeira missa. Ao centro, nós temos a cruz e a igreja. À esquerda, os índios, que pareciam estar ali passeando tranquilamente. Alguns em cima da árvore. À direita ainda, nós podemos ver os portugueses, e tudo isso sendo construído para dar um sentido de pacifismo, ao mesmo tempo em que eleva a figura do catolicismo, que é também onde se encontram os portugueses. Enfim, aqui termino minha fala, agradeço a todos pela audiência e desejo um forte abraço.